Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Melão. Ricardo Melão, ele é advogado, deputado estadual eleito pelo Novo, ainda não empossado, e hoje ele vem discutir aqui com a gente algumas das pautas referentes ao Novo, que também é um partido que está com ideias liberais e mais focadas para essas ideias voltadas à liberdade e ao individualismo. Deputado, se apresenta aí. Obrigado, Augusto. Primeiro, um prazer estar aqui no teu programa, no teu podcast. Eu sei que já tem tido uma repercussão boa aí. Então, satisfação em poder participar aqui, poder conversar com vocês. Bom, eu sou advogado, tenho 33 anos, já fui candidato uma vez a vereador pelo próprio Partido Novo, assim que ele estreou em 2016 aqui em São Paulo. Fiquei como primeiro suplente, a gente elegeu uma vereadora, Janaína Lima, aqui na cidade. E aí depois continuei aí nessas andanças na luta, né, por fazer crescer o único e verdadeiro partido assumidamente liberal no país. E graças a Deus deu certo, me elegi deputado estadual nas eleições desse ano. Já tive algumas experiências trabalhando também na área pública, trabalhei um tempo na Prefeitura de São Paulo, inclusive recentemente, em 2017, a convite de um grande liberal amigo meu, Paulo Ebel, que foi presidente do IEE, lá em Rio Grande do Sul, e o Instituto de Estudos Empresariais, que realiza os fóruns da liberdade e tudo. O Paulo sempre foi liberal, desde sempre, e recebeu o convite para assumir a Secretaria de Gestão aqui em São Paulo, e me convidou para fazer um trabalho de desburocratização normativa, ou seja, pegar todos os normativos, né, que conduzem a prefeitura, no caso as portarias, e fazer um enxugamento, uma pauta de revogaço aí, que é uma das coisas que eu pretendo levar para a esfera da Assembleia Legislativa agora como deputado estadual também, né? Enxugar as leis que atrapalham, que burocratizam a nossa vida. Então a gente fez um trabalho muito bom lá, que revogou mais de 4.000 portarias da prefeitura inteira. Ele começou na secretaria, Tinha então já tudo tive... isso, é até um absurdo. É um absurdo, cara. Tinha mais, viu? Eu vou dizer que na Secretaria de Gestão, quando a gente começou o Vocês trabalho tiraram mesmo, quantos por cento mais ou menos? tinha... Olha, da prefeitura inteira, devia ter umas 40, 50. Faltou coisa ainda, viu? Ah, Faltou porque eu acabei saindo de lá em abril. Mas da você Secretaria de Gestão, só para foi quando a gente começou o trabalho, você tinha só a Secretaria de Gestão, tá? Que antigamente era a Secretaria de Administração. Você tinha mais de 1.600 portarias publicadas desde 1977. Isso só na Secretaria de Gestão. A gente fez todo um trabalho para separar o que já tinha caducado, o que não estava mais valendo, enfim. Chegamos aí no final a manter 14 portarias só, e todas as outras nós consolidamos em 7. Então ficaram 21 portarias entre 77 a 2017. Caramba, não, isso foi um Aliás, excelente até trabalho. 2016, minto, até o final de 2016, porque em 2017 tiveram outras portarias publicadas. Mas aí depois Certo, certo. a ideia era manter um compromisso de revisão anual das portarias, né? Porque Só muitas explica uma vezes, coisa, foi, eu faço o podcast, ele é focado para o povo leigo, que não entende nada. Então, o que é uma portaria? O que é esse adjunto aí do que a prefeitura pode criar? Que órgão público é esse? desculpa, Augusto, o som tá bem ruim aqui, tá baixo. Fecha a janela aí, Júlio. Tá ouvindo esse Tá, barulho de obra? eu tô. Fecha aí, Júlio. Tá. Eu acho que tem a Oi. opção aqui de eu aumentar mais o meu volume. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. É, o podcast ele é focado para o pessoal leigo, né? Então, o pessoal que não entende nada de política está começando a ver agora. O que é uma portaria? Que adjunto público é esse que está falando aí que fechou Ah, mais? tá, não, boa. A gente às vezes acaba falando e Isso. esquece que Tem um pessoal que não a gente entende se nada. acostuma tanto com essa Certo. linguagem que esquece. Aham. Então, a portaria ele é nada mais nada menos que um normativo que cria regras internas para o funcionamento de um órgão. Então, no caso da Secretaria de Gestão, por exemplo, que lidava com gestão de pessoas, tinham várias regras de como se dariam os auxílios, benefícios, enfim, aposentadoria. Enfim. Cada área tem uma regra específica de funcionamento interno. Então, ele não chega a ser uma lei, certo? Mas ele é um Uhum. normativo, ele é uma regra de funcionamento interna, como se fosse uma lei interna da prefeitura, para o funcionamento da prefeitura. Certo. São leis dentro do próprio funcionamento da prefeitura, certo? Isso, exatamente. São as regras que conduzem a prefeitura. E cada órgão tem o seu. Então, eles Mas publicam. isso não interfere de forma nenhuma no.
por exemplo, na iniciativa, uma portaria pode ser um normativo para uma iniciativa privada, por exemplo? Citar regras ou não? Pode, pode. Se você tem uma lei embaçando, você pode depois ter uma portaria definindo como é que aquele serviço vai ser executado. Você tem um decreto que detalha mais, e em muitos casos você chega a ter uma portaria também indicando, por exemplo, vamos supor, atendimento ao cidadão. Você pode ter uma portaria definindo onde será o atendimento, de que forma, quem que é encarregado disso. Uhum, Você acaba interferindo um pouco certo. nessa relação também. E o seu trabalho foi enxugar essas portarias, dar uma diminuída e chegou a 7, você falou, né? A Secretaria de Gestão nós ficamos com 21 ao todos, Oh, mas ficaram 14, de 77 até o final de 2016, e o restante a gente consolidou, juntou tudo, né, para ficar só 7. beleza, beleza. Explica aí por que então você resolveu se candidatar? Hoje você já foi eleito deputado estadual. Por que você resolveu se candidatar? Qual é a sua visão sobre o que pode vir? Qual é a função de um deputado estadual? Porque muita gente não sabe qual é a Ah, função de um deputado legal. estadual. Bom, primeiro porque eu decidi me candidatar, eu posso dizer que eu, diferente até dos meus amigos, eu sempre gostei muito de política, sempre me interessei pelo assunto, procurei entender como tudo funcionava, eu sempre fui um pouco mais engajado nesse sentido, até que meus colegas. E você tinham outros na faculdade de Direito, mas eu percebia que as pessoas que eram mais interessadas e que queriam participar geralmente eram mais de esquerda. Você tinha poucas pessoas do outro lado, liberais, enfim. As pessoas que compactuavam desse mesmo tipo de pensamento geralmente estavam mais preocupados em trabalhar, conseguir um bom estágio e tocar a vida para frente, né? A participação política mesmo de juventude engajada, ela acabava, pelo menos na minha época, muito em torno de pessoas mais voltadas à esquerda. Então eu fui crescendo um pouco com essa mentalidade. Eu tive em casa, inclusive, um pai que sempre foi jornalista, sempre foi liberal assumido, tem algumas publicações do Pensamento Liberal do Brasil, entre outras, que sempre abordou esse tema, numa época em que ele era pouco falado, e que também chegou a exercer alguns cargos e alguns mandatos dentro do público liberal, que sempre foi um público pequeno. E como ele tinha essa comunicação via mídia, via imprensa, escrevia artigos do Estadão toda sexta-feira, e uma época foi comentarista de um programa na Rede Record nos anos 90. Então ele exerceu um pouco desse papel e depois saiu, e eu continuei um pouco esse espírito, né, do por que o Brasil, de fato, o liberalismo no Brasil, de fato, nunca foi implantado. O que falta? Por que funcionaria muito melhor? Por que nós temos que ter um Estado extremamente reduzido, focado no essencial para quem precisa realmente, para que a gente possa sempre trabalhar para dar cada vez mais autonomia para que as pessoas não dependam do Estado, para que o indivíduo se fortaleça e deixe de depender em qualquer ponto nesse sentido do Estado. Então eu fui trabalhando essas ideias, fui até mergulhar muito na administração pública para entender o que funcionava, o que não funcionava, o que podia ser feito. Então posso dizer que a minha história foi um pouco tocada por todas essas situações, e quando surgiu o Partido Novo, e que eu vi que era realmente um partido liberal, com princípios muito enraizados, com regras muito claras, até com processo seletivo para selecionar outras pessoas liberais que queiram participar do partido. O processo seletivo justamente serve para isso, né, para que você consiga selecionar pessoas que pensam da mesma forma. Então eu tive a coragem de vou botar a cara. Eu acho que por toda a experiência que eu tive, que eu vivi, alguém tem que começar esse movimento dentro da política, e eu senti que era o momento de eu botar a cara e me colocar à disposição para isso. É como se fosse uma missão pessoal, quase, lutar pela liberdade dentro da esfera pública. Certo, certo, certo. Explica um pouco por exemplo, quais são os critérios do Partido Novo. Você falou, por exemplo, qual a diferença do Partido Novo para os outros? Você falou que tem um processo de seletivo, como é que funcionou? Qual foi o seu enquadramento para, olha, vou ser mesmo do Partido Novo por causa disso, disso, disso? Assim, olha, eu vou dizer que conhecendo a realidade política dos outros partidos do Brasil, eu já fui filiado em outros, inclusive, eu posso dizer para você que o Novo me surpreendeu por eu vou te dar aqui três diferenciais do Novo que, para mim, justamente corrige esse defeito que nós temos hoje no nosso sistema partidário. Hoje, nós temos uma sociedade que demoniza a figura do partido político, mas, na verdade, eu não acho nada de errado em partido político como instituição. O que deveria ser um partido político? Uma instituição que defende princípios, ideias e valores, e que seleciona as pessoas que pensam daquela forma para
exercer uma atividade pública política, e que faça devidamente essa seleção e depois garanta que essas pessoas continuem traçando no caminho de cumprir esses ideais. Ótimo. Se todos os partidos pensassem assim, a gente teria uma democracia de fato. O que acontece? Isso não se dá, né? Isso, na prática, isso não se concretiza. Você tem partidos que se tornam clubes, né, meras legendas, onde determinados grupos assumem e vão mantendo o domínio, e toda a questão de ideias, de princípios, valores, vai ficando para trás em decorrência de um jogo para se chegar ao poder e tomar espaço. E vai mudando, ele perde a sua essência, e hoje acontece tudo isso que nós estamos vendo, uma série de alianças que a gente discorda e não compreende. O Novo, quando ele foi fundado, pessoas da sociedade civil, você não tinha um político na fundação do Novo, que eu achei interessante, porque veio com uma outra mentalidade. Olhou esse cenário e disse: o que nós podemos fazer para que um partido político seja verdadeiramente um partido, como deveria ser? Então, a primeira coisa que eu acho fundamental, o diferencial do Novo, que quase todo mundo sabe, né, que é não usar o fundo partidário, nem o eleitoral. A ideia de não usar o fundo partidário, ela é muito virtuosa, por quê? O que é o fundo partidário? Já deixa bem Fundo claro partidário, aí. boa, é bom detalhar. Tem que detalhar. O meu Fundo público é um partidário público completamente é leigo. um fundo sustentado com dinheiro público, ou seja, dinheiro do pagador de impostos, é bom deixar bem claro, que ele é distribuído para todos os partidos existentes. Então, se um partido consegue o registro, ele tem direito a acessar o fundo partidário, e conforme for maior a bancada desse partido no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, você tem um direito a um repasse maior desse fundo. E os partidos podem usar esse dinheiro para se manter, ou seja, para alugar escritório para diretório, para pagar telefone, para alugar avião e helicóptero para presidente de partido se deslocar para lá e para cá, enfim, dinheiros para serem usados na atividade político-partidária. O Novo é contra você manter, um partido tem que se manter com dinheiro público. O Novo acredita que um partido não é diferente de uma associação, de uma igreja, de seja lá o que for, qualquer organização da sociedade civil que se sustenta com doação dos seus próprios filiados, daqueles que acreditam e participam. Então o Novo entendeu que a primeira coisa era: vamos abrir mão desse fundo, e a partir do momento que um partido depender para sobreviver dos seus filiados, o que acontece? Primeiro, você obriga o partido sempre a estar buscando filiados, né? Sempre procurando filiados, procurando expandir as suas ideias, procurando esse contato sempre com o público, que hoje é esquecido, né? Um partido, quando se constitui partido, você esquece, eles têm filiados mais porque é uma questão de número, é bonito falar, tem não sei quantos mil filiados. Agora eu te pergunto, quantos filiados realmente são ativos? Quantos filiados realmente conhecem o estatuto do seu partido? Pouquíssimos. E os partidos nem fomentam muito essa participação. Quando você tem um filiado que doa todo mês, você é obrigado a prestar contas, você é obrigado a mostrar sempre coerência naquilo que você prega e naquilo que você faz. Então, talvez o primeiro passo para a gente mudar, corrigir o defeito e o vício que existe dentro desse sistema de partido político é: se mantenha apenas com o dinheiro daqueles que acreditam no que você defende e no que você prega, porque aí você é sempre obrigado a manter a sua coerência e está sempre indo atrás de pessoas para propagar as ideias, levar essas ideias cada vez ao maior número de pessoas possível. Então, para mim, esse é um ponto extremamente importante. Já mostra que o partido ele é voltado para aqueles que acreditam naquilo que ele defende e não para um jogo de poder. Porque amanhã, se o partido toma alguma atitude que vá contra aquilo que ele sempre pregou, o filiado para de doar, o partido morre. Ele deixa de existir. É as próprias pessoas que mantêm ele. E atitude da sua atuação, do que se ele está sendo coerente com no seu discurso e na sua prática. O segundo ponto, Augusto, que eu acho extremamente importante para colocar, é algo que também só o Novo tem, que é a separação entre quem é dirigente do partido e quem é político. Qual que é a ideia nisso aí? Que o partido se mantenha sempre voltado àquilo que ele acredita, àquilo que ele defende, e possa fiscalizar com isenção se os políticos que ele selecionou e elegeu estejam cumprindo com isso. Hoje, infelizmente, nos demais partidos, o presidente muitas vezes é um deputado federal, é um prefeito, um governador, e ele acaba direcionando todo o partido em prol do seu interesse pessoal de quero mais poder,
Então, quem sabe para eu chegar a ter um cargo maior, eu preciso fazer uma aliança com o partido X, Y, Z, e que muitas vezes não pensam da mesma forma, não têm a mesma prática, não têm os mesmos valores. E aí que a gente vai vendo aquela série de alianças, de partidos, cada mudando de lado a todo momento, e que fica uma coisa completamente nebulosa e estranha para a população. A gente não entende e começa a descrer do jogo político. As pessoas não fazem exatamente o que elas dizem. Elas vão mudando conforme o tempo e a conveniência. Então, você ter uma direção partidária separada da política, do exercício do cargo político, se garante que o partido seja sempre isento e esteja sempre voltado ao que o filiado quer, ao que o filiado pensa, ao que o filiado acredita, aquilo que o partido prega, e não os interesses pessoais de poder de um ou outro político. E a terceira coisa, para finalizar, é o processo seletivo que a gente já mencionou. No Novo, você faz uma prova para saber se o candidato realmente acredita naquilo que o partido prega. Então, você tem lá alguns testes. Tinha um muito interessante, que você tinha que colocar um número de... Eu lembro que era 1 a 5 entre Estado, lei, indivíduo... Tinha mais algumas coisas, mas a ideia era justamente isso, né? A pessoa coloca... E através desses pequenos testes, você vai descobrindo como a pessoa pensa e se tem a ver com o que aquilo que o partido prega. Você quer pensar de outra maneira? Tudo bem, mas não vai estar no Novo, vai ser candidato por outro partido. No Novo você tem que ter esse alinhamento. Depois é feita uma entrevista também, aí você tem uma terceira fase que você faz apresentações em nome do partido, você faz ações de rua para saber se a pessoa tem a vocação política, enfim. A ideia ali é você selecionar justamente aquelas pessoas que seguem o que o partido prega, não só nas suas ideias, como nos seus valores. E aí, claro, você sempre está sujeito a ter erros, sempre se engana, infelizmente o ser humano é muito falho. Agora, você cria um sistema onde esse risco ele diminui bastante. Se o filtro dos nossos políticos, Augusto, tivesse sido feito, ou fosse realmente feito pelos partidos políticos, hoje você não teria fazendo esse filtro a Polícia Federal, a Justiça, o Ministério Público. Né? Se fosse desde o começo assim, o trabalho seria muito menor. Melão, eu queria perguntar, você falou, por exemplo, dos processos de, por exemplo, o Novo, ele usa o dinheiro dos próprios filiados, e eu queria perguntar, como é que funciona, por exemplo, como é que faz, já que vocês têm o dinheiro do Novo, como é que funciona a distribuição para aqueles que vão se candidatar? Por exemplo, você já é um deputado, se você for fazer uma reeleição, você tem, digamos, mais chance de se reeleger. Mas um outro que esteja querendo se candidatar, ele que vai começar agora, ele tem menos chances. Como é que funciona a distribuição de dinheiro entre você e o novato? Aliás, uma excelente pergunta, viu, Augusto? Na verdade, não há essa distribuição. O Novo, ele usa o dinheiro do filiado para custear administrativamente o partido. Você tem lá pessoas que trabalham na rede social, você tem pessoas que atendem o telefone, você tem uma gestão de um escritório comum que o Novo tem. Então, esse dinheiro é gasto com as atividades partidárias, não eleitorais. Então, você não tem isso. Isso é Na importante. verdade, cada candidato ele banca a sua campanha com a doação que ele conseguir. Boa, isso aí eu não sabia. Isso é um ponto importante, tem que deixar isso em ênfase. Não dizer que o partido não gasta com nada nesse sentido, na verdade, ele fornece para todos os candidatos uma estrutura jurídica mínima durante a eleição e de prestação de contas, para você poder prestar conta, tal, que são trabalhos técnicos que muitas vezes confundem muitos novatos, e o Novo deixa à disposição para todos os candidatos. E claro, quem quiser contratar o seu separado, contrata o seu também. Tem campanhas muitas vezes são muito maiores e que precisam de uma atenção maior, então acaba optando por um próprio. Mas o Novo ele fornece essa estrutura mínima. Mas de resto é tudo equinânime. Você não tem favorecimento a um ou ao outro nesse sentido. Ah, beleza. Melão, você pode falar então um pouquinho do que um deputado estadual faz? Você foi eleito aí, vai tomar posse ainda. Qual é a função de um deputado estadual? Olha, o deputado estadual, aliás, outra excelente pergunta, porque eu acredito que é o cargo hoje existente em todo o país que as pessoas menos sabem o que faz exatamente. Né? O deputado ele é um parlamentar no seu estado, ele é do poder legislativo,
Dentre as suas funções tem apresentar projetos de lei no âmbito estadual, leis estaduais, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. A diferença Votar, de uma estadual para uma federal é importante. isso, depois eu entro nesse detalhe. Ele tem como função apresentar projetos nesse sentido, votar nos outros projetos que são apresentados, muitas vezes pelo governo do estado, pelo governador ou por outros deputados, isso é votado na Assembleia, essas leis. E também ele tem uma função muito importante, eu queria dar um destaque até maior aqui, você vai entender por quê, que é a função de fiscalizar a atuação do executivo. No caso, o poder executivo no âmbito estadual é o governo do estado através da figura do governador e dos seus secretários. Então, o deputado tem essa função que é fiscalizar se a política pública está sendo bem executada, se o orçamento está sendo realmente utilizado, bem utilizado. Enfim, essa é uma função que hoje ela é pouco executada. E no trabalho de um deputado estadual, eu diria que ela é até mais importante, porque hoje a esfera de atuação da legislação estadual ela é muito restrita, tá? Eu não sei se todos aí têm algum conhecimento sobre direito, mas você tem leis que são federais, nacionais, né, que atingem todo o país e que são de competência exclusiva, ou seja, só podem ser votadas e apresentadas no Congresso Nacional. Que leis são essas? Leis referentes a direito penal, que são de competência exclusiva, ou seja, apenas o deputado federal e o senador podem apresentar projetos nesse sentido, ou o presidente da República. Você tem aí direito civil também, direito trabalhista também, e regras gerais de direito tributário, licitações e diversos outros temas. O deputado estadual, de competência exclusiva, ele só tem 3 assuntos apenas, competência exclusiva, tá? Que só o deputado estadual pode apresentar. Que seria leis para juntar e fundir e desagregar municípios, separar municípios, né? Criar regiões macrometropolitanas e legislar sobre gás canalizado. É isso que a Constituição diz que é de competência exclusiva do deputado estadual. Ou seja, é muito pouco. De resto, o que ele pode fazer? Ele tem o que eles chamam de competência residual. O que significa isso? Em outras matérias, que não seja direito penal, que não seja direito trabalhista, que não seja direito civil, que são única e exclusivamente responsabilidade da União, né, da esfera da federação, você pode legislar de forma complementar, desde que não contrarie uma lei nacional. Então, por exemplo, em matéria tributária, você tem uma lei federal regendo, aliás, tem várias, né, inclusive. Uhum. Né? Esse aqui não falta. Dá um livro lá eu vi aquela foto daquele livro que ele consolidou todas as leis num livro só, tinha mais de 2,5 metros de altura. Mas se você vai fazer uma lei estadual, por exemplo, o ICMS é um imposto estadual. Você pode legislar sobre a aplicação do ICMS aqui, como ele vai se dar, de que forma, como ele vai ser cobrado, quais são as obrigações acessórias, enfim. Só que você, desde que não contraria uma lei nacional, se tiver uma lei falando do assunto do âmbito federal, você não pode criar uma lei que contraria o que está dizendo a outra. Então, o que acontece? Por exemplo, meio ambiente é uma área onde tem muito essa questão de legislar de forma complementar, considerando uma região ou outra, onde tem área de proteção ambiental ou não dentro do Estado. Então você abre margem para que se crie uma série de leis burocráticas, que muitas vezes o deputado confunde produtividade com capacidade de apresentar todo tipo de lei. Então você acaba criando uma série de leis que mais burocratizam do que simplesmente contribuem, né, com o Estado. Vou dar um exemplo. Teve uma lei aprovada na Assembleia que é a do PET Seguro. O que é essa lei? Ela obriga, no estado de São Paulo, que os pet shops tenham câmera instalada. Havia muitas denúncias de maus tratos aos animais. Eles acharam que a maneira de coibir isso dentro de pet shop, a maneira de coibir isso era obrigar que todo pet shop tivesse uma câmera instalada. Então, se você tem um pet shop e não tem condições de comprar uma câmera, o seu pet shop tem que fechar. Exatamente. Aí eu digo para você, olha, uma experiência que eu não contei aqui. Eu trabalhei 3 anos e meio em Parelheiros, né, na subprefeitura de Parelheiros, isso mais jovem.
E eu convivi uma área extremamente periférica, aliás, eu diria que é o menor IDH da cidade de São Paulo, ali falta tudo. Você viu uma série de cachorros e pequenos pet shops surgindo, o que era muito importante. Muita gente tinha cachorro e você tem lá negócios muito pequenos. Então, um negócio como esse inviabilizaria. Você não poderia ter um pet shop em Parelheiros, por exemplo. A região inteira ficaria sem pet shop, porque pouquíssimos ali teriam condições de instalar um sistema de câmera e monitoramento. Então, são uma série de regras desse tipo que vão surgindo. Teve uma bem polêmica também, que era da segunda sem carne. Você chegou a ouvir falar sobre essa? Não, segunda sem carne? Não. Ou não. Segunda sem carne. O deputado apresentou um projeto que proibia nos estabelecimentos estaduais ou ligados a algum estabelecimento estadual. Então, por exemplo, você tem um bar dentro de um bar, não, eu diria uma lanchonete dentro de uma escola estadual ou de uma universidade, enfim, Uma de algum faculdade estabelecimento. pública, sei lá. Algo que tivesse algum departamento do Estado, porque não poderia colocar no resto. Uhum. Ele proibiu que servisse carne às segunda-feiras em nome da conscientização do consumo de carne no mundo. Então ele proibia que esses estabelecimentos vendessem carne. Mas isso foi aprovado? Foi aprovado. Foi aprovado. Tá. Essas coisas acabam sendo... Eu fico sem palavras para comentar sobre isso. Essas coisas acabam sendo aprovadas lá na Assembleia. O que acontece? A grande maioria dos projetos que são votados vem do Poder Executivo. Você tem um domínio muito grande do governo do Estado sobre a Assembleia. Sempre teve. Você tem uma tradição aqui no Estado de São Paulo, que você tem um partido que está há anos no poder, e ele sempre teve domínio e maioria na Assembleia. Chega uma hora que eles entram em acordo e definem ali, né? Tem um colégio de líderes, onde eles decidem quais projetos que vão entrar na pauta. Existe um acordo ali, pelo menos que a gente ouve falar, que todo deputado teria direito a aprovar um projeto por ano. Então, no final, lá para dezembro, mais ou menos, eles juntam todo tipo de projeto possível e imaginável ali, de vários deputados, faz lá uma seleção, eles obviamente vencem algum projeto que acham que atrapalham muito ou não o Estado, o funcionamento do governo, enfim, e aí eles aprovam assim a toque de caixa, vai todos naquela linha de permaneça como estão, que é contra, aí entra lá na lista centenas de projetos e acabam passando alguns absurdos desses. Certo. Então, acho que a nossa função hoje, como deputado estadual, eu pessoalmente, primeiro, revogaço. Eu vou fazer um levantamento, assim como eu fiz a prefeitura com as portarias, com os normativos internos, eu quero fazer um levantamento no estado de São Paulo, quais são as leis estaduais existentes, por ter essa característica de competência residual, eu já posso dizer para você quanto de lei inútil e burocrática deve ter sido criada, que muitas vezes nem era necessário, porque já tinha uma lei federal falando sobre o assunto, você não precisava especificar mais um assunto, ou seja, só para criar burocracia, ou muitas vezes até para favorecer interesse de alguma classe, alguma corporação. Um político, ele vira e fala, eu aprovei tantos projetos, ele fala isso como se fosse um jargão, né? Como se fosse algo bom, aprovar mais lei. Nada, às vezes você está criando burocracia, você está atrapalhando a vida das pessoas. Então a ideia é fazer um levantamento, isso inclusive já estou começando ele, para fazer um levantamento geral e depois definir ali grandes revogaços. Pretendo fazer por etapas, né, começando com as leis mais antigas, principalmente. Tem um monte de lei antiga aí, absurda. A ideia é fazer um pente fino, enxugar tudo, propor a revogação de leis. Então eu quero ter o orgulho, como você disse que tem deputados que têm orgulho de dizer que aprovou não sei quantos projetos de lei, eu quero ter orgulho de falar que eu revoguei não sei quantas leis inúteis e desnecessárias que existiam. Então essa é uma pauta... Isso aí é bom, isso aí que é trabalho, esse serviço. E dá trabalho, viu? É muita coisa. Mas como funciona para revogar uma lei? Já que você está... É igual um projeto de lei. Você apresenta um projeto de lei pedindo para revogar tal lei. Do mesmo esquema, é o mesmo processo, só que é o inverso. Você quer Exatamente, é o mesmo processo, só que é o inverso. É feito uma análise, é observado, enfim, passa pelas comissões, e aí depois vai para plenário e você revoga. Então, se no fim do ano tiver lá aquele monte ali, eu vou botar o meu revogaço no meio, através de um projeto só. Mas um projeto que tem ali contempladas milhares de leis, se Deus quiser, para serem revogadas. E quais são suas esperanças para isso? Você acha que a gente está entrando numa onda mais liberal ou a gente ainda está naquele meio político ainda muito corrompido? Você acha que tem esperanças aí
para essa mudança de governo e tudo mais? Augusto, eu tenho muita esperança. A gente teve uma renovação grande, entrou gente nova muito boa. Só na Assembleia Estadual teve mais de 50% o índice de renovação. Tudo bem que muitos eram deputados que, aliás, não diria muitos, eu diria alguns são deputados que já foram e voltaram agora, nesse momento. E você tem uma turma nova entrando aí, muito boa, com uma visão completamente diferente, com outros tipos de conduta, e já eleitos dentro desse novo momento político do Brasil de renovação, de combate e intolerância com algumas práticas que até então existiam. Então eu vejo com esperança. Eu entendo que há um caminho, há um espaço muito grande para isso. Mesmo entre os antigos, eu entendo que o recado das urnas foi muito claro. Muitos deles, que eram campeões de voto, perderam votação e sentiram na pele que talvez seja a hora de mudar. Uhum. Então, eu espero que eles reconheçam isso e tenham outra conduta. A pessoa nunca vai mudar 100%, isso é muito difícil. Mas eu entendo que há muito espaço aí para a gente conseguir aprovar muita coisa boa nesse sentido. Certo. Deputado, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu sou a favor da descentralização. Eu acho que a criação de leis federais, ela não se aplica, por exemplo, no quão vasto é o território brasileiro. Você não pode decretar uma lei federal que ela funcione da mesma forma no Rio Grande do Sul e funcione da mesma forma no Rio Grande do Norte, por exemplo, que são dois extremos do país, que são, enfim, culturas diferentes, são formas de convivência diferentes, os vínculos Certeza. hegemônicos e contratuais são diferentes. Você acha que se a gente tirasse um pouco desse poder que existe para deputado federal e tivesse encargo dos deputados estaduais, você acha que a gente seria mais organizado? A gente não teria esses absurdos de criações de leis? Completamente, eu diria, Augusto. Aliás, foi um bom ponto levantá-lo, que às vezes quando eu falo das competências, eu falo o que nós temos hoje para fazer. Né? Uhum. Agora, minha defesa pessoal, eu sou a favor de uma federação de verdade. Você rever o pacto federativo. Você não tem uma federação no país. Você tem um domínio muito grande do poder federal, não só em concentração de recursos, como de poder mesmo de legislar. E é o que você falou, a gente vive num país com dimensões continentais. Você tem vários países dentro de um só. Né? Muitas vezes uma lei geral que é muito adequada à realidade de São Paulo não tem nada a ver com a realidade no Acre, no Amapá, no Piauí. Então você deveria ter muito mais autonomia dos estados para poder legislar. Eu sou a favor de assembleias estaduais, legislativas estaduais, mais fortes nesse sentido, com mais competência. Aliás, essa é uma briga que os nossos federais do Novo estão completamente de acordo para a gente conseguir, para a gente levar lá para Brasília, dar mais poder aos deputados estaduais. Essa é uma briga também que a gente entra aqui, mas muito mais na esfera de expor, pedir, requerer, do que poder mesmo para conseguir fazer alguma coisa. Isso depende do âmbito federal abrir um pouco Uhum. mão do poder, exercer esse desapego aí, em prol da realidade. Certo. E para você, qual seria o cenário perfeito? Por exemplo, você acha que deputado estadual deveria ficar com o âmbito criação de leis regulatórias para o mercado, tal? Quais são os âmbitos para você, de forma que você acha mais correta para que quais seriam os âmbitos de um deputado estadual? Eu acho que quase todos, viu, Augusto? Acho que perfeita. Tudo. Extingue a existência do Não deputado puxando, federal. Deixa não só os puxando, não puxando estaduais. a sardinha para mim. Acabou. Não, você tem matérias que tem que ser federais, né? Questões de defesa nacional, Uhum. questão de direito internacional, de pactos, relações. Isso não tem jeito, é o país, né? A federação, é como ela se posiciona diante do mundo. Mas eu acho, por exemplo, que perfeitamente no âmbito penal, você, igual é nos Estados Unidos, cada estado pode ter a sua própria lei penal, no diversos outros também, mesmo o direito civil, eu acho que é perfeitamente possível, né? Algo semelhante ao que temos nos Estados Unidos. Eu acho que lá é um bom exemplo, lá é um país com uma dimensão grande, igual ao do Brasil, continental, separado em diversos estados, lá são mais 50, aqui nós temos 27, o Distrito Federal, então, contando, né, o Distrito Federal, então, eu acho perfeitamente possível. Então, Perfeito. Agora eu vou te perguntar, aqui eu vou fazer uma série de pautas que são sobre alguns temas que o meu público é um público liberal libertário e um dos fundamentos que ele usa são algumas pautas para
defender ou dizer se um político é ou não, de fato, voltado para o liberalismo. Eu vou te fazer algumas pautas, vou levantar algumas pautas e você vai dizer qual seria a situação perfeita para o existimento do que eu vou dizer a você. Vou dar Certo. a proposição. Eu queria saber a sua opinião sobre homeschooling, a sua opinião sobre armamento civil e a sua opinião sobre liberação das drogas. Essas são as 3 pautas que eu queria que você levantasse. Pode tomar o tempo que você quiser para dizer. Eu queria que você dissesse de forma completa, assim, se você fosse hoje presidente, quais seriam os decretos que você iria utilizar para definir esses pontos? Vamos lá. Homeschooling. Sou favorável, né? Eu entendo que a educação no âmbito familiar ela é importante. Ela incentiva a participação da família, que a gente sabe que faz toda a diferença na educação. E se já tem casos aqui no Brasil mesmo, aliás, ele é regulamentado em 62 países, o homeschooling. Ele atua No perfeitamente. Brasil não é ainda. O Brasil não. Aliás, esse assunto ficou pendente, né? Eles têm 100 dias o governo tem Uhum. 100 dias aí para publicar um decreto nesse sentido, enfim. Vou entrevistar o Rodson Cipriano, inclusive, quarta-feira, que é um dos que faz homeschooling ilegalmente, mas ele faz. Ele faz ilegalmente, né? É, Na verdade, você teve um julgamento no STF, né? Eles entenderam que aham, era proibido enquanto ele não fosse regulamentado. Aí eles deram isso. prazo para isso. Nos outros países, se você não regulamenta, teoricamente pode ser feito. No nosso, se não tem regulamentação, é proibido. Proibido, né? Ou seja, você precisa do papai Estado dizendo. É a realidade brasileira, infelizmente. Eu acho que ele é possível. Você tem exemplos aí, você vai entrevistar um, eu acho legal ele expor a questão, porque tem muito mito em torno, né? Porque Uhum, também existe uma realidade no Brasil que não dá para a gente desconsiderar, que a criança, muitas vezes, ela não vai para a escola, o pai coloca ela para trabalhar, muitas vezes em condições subhumanas. Isso de fato existe. Quando a gente fala em São uhum. Paulo, é uma coisa, quando você fala no norte, nordeste, enfim, isso existe. Então, eles entendem que obriga todo mundo a ir para a escola, proíbe qualquer prática fora disso e pronto. Ela entra naquele sistema lá onde a criança é enfileirada, um quadro negro, professor na frente. O que nós temos que entender hoje, ampliar essa visão, entender que o ensino ele não se baseia apenas nesse meio, um professor, um quadro negro e crianças enfileiradas com tempo ali certinho, de horário de início, de fim, etc. Como sempre foi feito. Hoje o mundo é muito moderno, as pessoas acessam informação de diversas outras formas, você tem uma tecnologia que possibilita isso. Eu entendo que, considerando a realidade nacional, caberia sim um decreto nesse sentido, regulamentando, e que pelo menos você tivesse uma exigência mínima daquilo que é básico. Por exemplo, português e matemática. Você tem que garantir que a criança esteja aprendendo português e matemática. Isso é o básico. Se não existisse português, a criança que não aprende português não sabe nem o que é liberalismo. Ela nem acessa esse tipo de ideia. Ela precisa ter essa noção. A pessoa que não sabe matemática não consegue fazer um mínimo planejamento. Muitas vezes, diversas áreas da vida que ela seria importante. São matérias básicas para outros tipos de aprendizado, inclusive os que vêm surgindo novos que nem são contemplados pela escola ainda. Então, acho que um decreto regulamentando, colocando um mínimo ali de regras a serem cumpridas, talvez uma avaliação depois presencial dessa criança, para saber se ela está aprendendo adequadamente, justamente para evitar essa situação, como eu mesmo mencionei, considerando a realidade do Brasil, onde você tem lugares aí que a criança não vai aprender nada, o pai vai colocar ela para ajudar na lavoura e pronto, entendeu? Não vai aprender, não tem condições Uhum. muitas vezes de ensinar. Então, acho que considerando a realidade do Brasil, acho que uma regulamentação mínima aí seria válida. Mas Certo, claro, certo. Entendi. claro que completamente permitindo a prática. E agora a pauta sobre o armamento civil. Qual é o seu ponto sobre isso? Como seria Eu sou, a idealização perfeita sobre isso? Você é a favor do posse, do porte, restrição de calibre? Como é que funciona? o novo já se posicionou dessa forma de maneira mais geral. Né? A gente é a favor do direito das pessoas se defenderem, terem a liberdade de poder se defender com armas. Agora, liberdade com responsabilidade. Né? Você não vai liberar a arma à torta e à direito para pessoas que muitas vezes têm problemas psicológicos, pessoas com antecedentes criminais. Se eu falo um mínimo de regramento,
ele tem que ser considerado. A pessoa, você não pode qualquer um poder comprar uma arma de qualquer forma. Acho que um mínimo de regras, mas, claro, contemplando a grande parte dos cidadãos e com a responsabilidade dele pagar caso faça mau uso disso. Por exemplo, eu falo agora mencionando experiências próprias minhas, né? Eu, quando jovem, costumava ir muito balada, tudo. Você tinha caras que eram mais fortes, né? O cara lá era mais. O cara era mais sarado ali, fazia academia e tal. Quantas vezes você viu situações que o cara se utilizava dessa força para se intimidar? Entendeu? Eu fico Uhum. imaginando, muitas vezes, um cara com uma arma ali, entendeu? Te colocando numa situação de humilhação, né? Se submetendo a uma série de coisas. Então eu falo liberdade com responsabilidade. Ele vai ter uma arma, mas ele sabe que se fizer mau uso dela para ameaçar, para constranger alguém, para usar como instrumento de coação, ele vai ter que pagar por isso penalmente, vai ter uma pena severa. Agora, de resto, ele tem todo o direito de se defender, de portar uma arma, desde que use ela com responsabilidade. Certo, e agora, última pauta sobre a liberação das drogas. Outro tema importantíssimo, eu falo. Tudo nós temos que considerar o Brasil. O mundo ideal é que todos tenham liberdade. Uhum. Agora, a gente tem que entender o mundo real. Né? A questão das drogas, eu acho ela um pouco mais complexa. Eu tenho primeiro como princípio que eu não acredito em crime contra si mesmo. Tá? Então, se o cara quer fumar, quer beber, é problema dele. Certo? Bom, os libertários também acreditam nisso. Crime sem vítima. Exato, não é exatamente crime sem vítima, não acredito em crime contra si mesmo. Então, o cara dispõe da forma como ele quiser do corpo dele. Agora, existem alguns pontos que eu gosto de considerar quando tem o debate de drogas, porque a gente fala muito em defender o exercício do livre-arbítrio das pessoas. Agora, tem certas drogas, né, que não apenas prejudicam, na minha opinião, a si mesmo. Vamos falar do crack, tá? Por exemplo. Crack, é verdade, no crack o cara fica naquela situação que a gente vê, é só andar ali pelo centro de São Paulo, principalmente, você vai ver várias pessoas numa situação de risco, onde ele já perdeu o livre-arbítrio faz tempo, ele não tem mais condições de decidir por si próprio nada, tá? Ele já está completamente entregue a uma dependência e tendo reações, inclusive violentas. Cria-se um problema ali muito sério, social, onde ele tem situações violentas, você não tem mais coragem de andar nas ruas do centro, de forma tranquila e segura, porque você não sabe o que esse cara é capaz de fazer. Se ele vai pegar uma faca e vai te ameaçar, se ele vai te assaltar, se ele vai te roubar. Ele já perdeu o livre-arbítrio dele, ele está dependente de uma droga e precisa acessar essa droga imediatamente para recuperar aquele efeito, né, que Uhum. infelizmente ocorre. Então, eu teria cuidado em liberar, aliás, eu não liberaria no Brasil, por enquanto, esse tipo de droga, porque eu acho que ela causa um prejuízo para a sociedade, para a nossa liberdade, inclusive. Eu deixo de ter liberdade de fazer uma série de coisas, você tem um monte de gente aí que já perdeu seu livre-arbítrio, colocando a minha vida em risco, entendeu? Então, para esse tipo de droga, eu teria mais cautela. Eu acho que vale um debate mais aprofundado e eu não liberaria, não, principalmente aqui no Brasil. Agora, Certo. agora, Bem, drogas menores, eu acho que a discussão da maconha ela é válida, mas antes de legalizar completamente, eu quero observar como tem sido a experiência nesses países menores, Uruguai, a Holanda, como ela um, tem ques- sido. um questionamento. Você é a favor da legalização ou você é a favor da descriminalização? São conceitos diferentes. Por exemplo, quando você Ah, tá, que descriminaliza, o você usuário permite. de. Não, sim, descriminalização, desculpa. Ah, certo. O, o usuário em si, eu acho que. Não, ele. Da descriminalização, sim. Legalização, eu acho perigoso. É, certo, porque nos países em que normalmente é legalizado, normalmente acaba faltando, as pessoas voltam para o tráfico, é, porque o Estado normalmente, já ouviu aquela parábola do Milton, né, que ele fala que pô, se o Estado fosse regular até a areia do deserto do Saara, iria faltar Faltar areia. é, com Então, certeza, com e, certeza. então você é a favor da descriminalização, certo? O usuário, se diz? Oi? É descriminalização no âmbito do usuário. Isso, Ah, isso. que o usuário, por usar droga, não é um criminoso. Isso também, mas você acha que, por exemplo, vender o cara vai lá
colhe a maconha lá no quintal da casa dele, e aí ele Para vai consumo próprio? para consumo próprio ou para mesmo para vender. Qual você acha que nesse âmbito aí você consideraria tráfico ou não? Ele vender, eu já acho uma zona mais perigosa, né? Quanto ele está vendendo, como ele está vendendo, para quem que ele está vendendo. Certo, então você é a favor da descriminalização do usuário, mas não é a favor, por exemplo, da venda sem regulação nenhuma desse tipo de coisa. Por enquanto, que eu te falei, tem certas drogas que não. Questões como a maconha é o que eu te falei, eu prefiro observar as outras Ah, experiências. beleza, beleza, tudo bem, então. Isso considerando que a gente vive num país como o Brasil, né? Uhum, São certo. diversas realidades. A gente tem que analisar. É um país muito grande para você tomar uma atitude tão drástica. Claro, a gente sempre quer caminhar no sentido de mais liberdade, sempre, sempre, sempre. Mas todo exercício de liberdade exige responsabilidade. Né? Liberdade implica em ter responsabilidade. E em muitas situações fica complicado. Uhum, certo, entendo o seu Quando o ponto cara de vista. perde o livre-arbítrio dele, ele perde completamente a responsabilidade. Uhum. Acho que é nem a questão de perder o livre-arbítrio, eu acho que é quando ele faz mau uso do livre-arbítrio dele. Exatamente, exatamente. É, Acho que ficou melhor colocado, obrigado. aham, Vou usar, a partir de agora vou usar essa expressão. é, nós já estamos chegando a mais ou menos 40 minutos de entrevista, agora eu quero só fazer um último ponto aqui com você para a gente já dar um encerramento, porque os podcasts, quando ficam mais de uma hora, tendem a pegar menos público. Então Sim. vamos já encerrando aqui, mas eu queria antes pontuar uma última coisa. É, quais, na sua opinião, quais são as grandes dificuldades que o movimento liberal enfrenta? Quais são os métodos de se ganhar público? Porque hoje, de certa forma, o movimento liberal é o mais fraco que tem no nosso país atualmente. E você, que agora é um dos representantes desse movimento, qual é o seu pensamento sobre como que a gente faz para ganhar mais público? Quais são as estratégias que você está usando, etc. Olha, mídias sociais foi um instrumento fantástico para a gente. Nós sabemos que, infelizmente, na academia, as ideias liberais não são muito propagadas. É muito difícil difundi-las. Você não vê livros liberais sendo utilizados como bibliografia nas grandes universidades que nós temos, que a gente frequenta. Então, o surgimento das mídias sociais ele foi muito bom nesse sentido. Permitiu que as pessoas acessassem através do YouTube, através do Facebook, começar a saber pessoas que pensavam dessa forma, conhecer também iniciativas. Você tem aí o Instituto Von Mises, que ele traduz algumas obras de fora aqui para português e vende. Então, eu diria para você que mídias sociais é fundamental. YouTube, Twitter, Facebook, lá está todo o público que pensa dessa forma, você consegue difundir essas ideias, começar a frequentar mais ambientes acadêmicos. Então, os próprios alunos, quando têm iniciativa de convidar para dar uma palestra, para falar sobre o tema, para contar um pouco mais da realidade. O liberalismo, ele é uma ele é um ele é um conceito que exige o uso da razão, raciocinar, né? Então exige-se uma leitura, exige-se pensar, exige-se refletir. Ele não é tão sexy de início. As ideias de esquerda, infelizmente, eles têm, né, esse apelo que eles colocam para si mesmo o monopólio das virtudes. E eles são cheios de chavões, e através desses chavões eles vão conquistando muitos jovens, né, que muitas vezes não param para fazer uma análise maior da realidade, do que funciona, do que não funciona, e acabam sendo atraídos para esse tipo de ideia. Então, eu diria que esses instrumentos são muito importantes para a gente ter essa aproximação, principalmente com o público mais jovem. O teu próprio canal de podcast, Augusto, é um exemplo disso. Jovem falando com jovem, explicando para jovem, para as pessoas começarem a se aproximar mais, ter mais afinidade. No meu tempo, era muito difícil você acessar ideias liberais. Você não tinha amigos que conheciam profundamente a doutrina liberal, conheciam os autores liberais. Isso não era estudado. Como eu te falei, não estava nas revistas, não estava nas bibliografias de faculdade. Quem Os acessava professores isso, não falavam isso. professores não falavam isso, então o jovem não tinha acesso, ele só tinha acesso a ideias do outro lado. E como eu te falei, ideias que muitas vezes colavam mais fácil através de simbolismos, jargões, enfim. E nós tivemos essa dificuldade. Agora, com as redes sociais, com as mídias sociais,
abriu-se todo um caminho, a gente tem liberdade para divulgar e poder debater e poder atingir, trazer mais proximidade, principalmente com os jovens, que estão começando a formar as suas visões de mundo. Certo, certo. De certa forma, acho que tá bom de tempo. Isso. Beleza, então. Obrigado, Ricardo, de verdade. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Eu sei que você tem aí um tempo bastante escasso aí. A gente teve que remarcar, mas deu um jeitinho. Eu demorei um pouco para conseguir chegar, mas eu fiz um esforço, hein? Eu fiz um esforço do trabalho até aqui para conseguir chegar a tempo ainda. Obrigado de verdade pela sua participação. Agradeço imensamente. Eu que te agradeço profundamente aí, para mim, sempre que quiser chamar para participar, para conversar, queria te convidar, inclusive, para fazer quando puder, na Assembleia, assim que eu tomar posse, a partir do dia 15 de março. Opa, a Se gente quiser faz fazer um sim, a gente vídeo, faz sim. alguma coisa, passa lá, aí vai ser mais interessante, que eu vou te explicando um pouco do dia a dia, das dificuldades que a gente enfrenta e como exercer tudo isso que a gente discutiu na prática. Certo. Obrigado, Ricardo. De verdade. Obrigado a você, Augusto. Obrigadão. Grande abraço.